Imagine uma terça-feira como qualquer outra. Você tem que dormir cedo, no outro dia você tem que acordar cedo para ir trabalhar, pegar a condução, passar na lojinha ali, comprar um café, subir as escadas, chega no seu escritório e aí você está lá na sua redação, você que é um cartunista de uma grande revista francesa, mas nesta quarta-feira especificamente o seu despertador não toca, você acorda atrasado, apressado, mal se arruma para ir para o trabalho, mas dá tempo de passar ali para comprar um cafezinho ainda. Comprando café você escuta barulhos de sirene policial, ambulância, toda uma confusão, e aí quando você olha para o prédio que você trabalha, alguma coisa aconteceu, e foi o atentado terrorista à redação do Charlie Hebdo, que por muito pouco, por conta exatamente deste motivo aqui, que o Renaud Luzier, mais conhecido como Luz, escapou do atentado terrorista que vitimou diversos cartunistas, escritores e redatores lá na redação do Charlie Hebdo, por conta daquela charge polêmica com o Maomé. E aí depois que eles conseguiram se reestruturar, foi o Charlie também que fez aquela capa histórica de Maomé segurando a plaquinha Je suis Charlie e inscrito em francês em cima. Está tudo perdoado. Essa capa que hoje marca aí quando se fala de documentário, quando se volta ao tema do atentado terrorista, essa capa super importante aí foi feita pelo Luz. Então o Luz, que teve a sua vida marcada por um atentado terrorista contra uma forma de arte, anos depois retorna para contar aí também a história de um grande atentado terrorista sofrido pela forma de arte expressionista no começo do século XX, com a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, né, e a história do quadro Duas Moças Nuas, do alemão Otto Miller, né, ou Duas Moças Nuas, que é o nome do quadrinho, ou Dois Seminus Femininos, que é um outro nome que o quadro tem também. O Otto Miller, quando foi nomear a obra, ele escolheu esses dois nomes, então o quadro é conhecido dessa forma. Aqui a gente vê um clássico instantâneo, tá? Principalmente pela forma. Já começo falando para vocês que a forma aqui é super importante nesse quadrinho. Por quê? Porque a gente vê tudo pelos olhos, pelo ponto de vista do quadro. A gente nunca vê o quadro aqui no quadrinho. O quadro a gente vai ver só quando o quadrinho acaba, lá no final que a gente vai ver de fato o quadro. Eu até recomendo que você não folheie o quadro, não folheie o quadrinho para procurar o quadro e nem pesquise antes, que foi o que eu fiz, só depois que eu fui pesquisar como é que era o quadro de fato, porque eu acho que é uma surpresa positiva que você descubra como é o que é o quadro só no final. Mas como eu disse que a perspectiva é só a partir dos olhos do quadro, a gente só vai ver cenas que acontecem onde o quadro tá, a gente só vai conseguir ver o que o quadro está vendo. Então, por exemplo, se um diálogo é feito atrás do quadro, a gente tá vendo a parede, mas a gente tá escutando o que tá ali atrás, né? E aí logo no começo a gente vê as primeiras pinceladas do Otto Miller, e a partir do seu desenho do cabelo, da silhueta feminina, da paisagem. Então quanto mais ele vai pintando, mais a gente vai conseguindo ver, como se fosse uma janela sendo construída. Eu tô de frente a uma parede, eu não consigo ver o que tem atrás daquela parede, e cada tijolo que eu removo dessa parede, na construção da janela, eu consigo ver o que tem atrás. Então esta é a principal metáfora, que o quadro ele funciona como uma janela, onde nós leitores vamos conseguir ver e escutar o que está acontecendo, o que está se passando ali na frente deste quadro. Então do ateliê do Otto Miller, né, do ateliê do artista, às paredes do escritório do seu primeiro proprietário, que era um dono de uma galeria de arte que estava muito interessado, muito apaixonado por esse quadro, e consegue convencer o Otto Miller a vender o quadro para ele, a gente observa o cotidiano deste quadro, dele ser arrastado pelas turbulências daquele período sombrio da ascensão do Hitler ao poder, do antissemitismo do Estado alemão, a classificação da arte moderna também como arte degenerada, que inclusive foi quando este quadro foi redescoberto aí, participando lá em 1937, 38, 39 desta exposição Arte Degenerada, porque tudo que era expressionista, tudo que era moderno, os nazistas classificavam dessa forma e fizeram ali diversas exposições, né, para conscientizar, digamos assim, a população alemã de que aquilo não era correto. Este quadro entrou numa dessas exposições. Então a gente observa esta ascensão do nazismo, do fascismo na Alemanha a partir do ponto de vista do quadro, e o ponto de vista é central neste livro, né, porque ele resulta de uma longa reflexão do Luz sobre o papel da arte na sociedade diante da ascensão do fascismo, né? Se a arte tinha algum papel ativo ou se ela era mera observadora, para que pudesse documentar isso e levar para gerações futuras. Isso além da longa pesquisa histórica que é toda documentada aqui no final do quadrinho. O Otto Miller fez de fato um papel de historiador da arte aqui, conversando com diversas pessoas, com os familiares, trazendo biografia de outros artistas que passaram no período junto com o
Otto Miller, tá tudo que bem documentado, é muito artista, é muita biografia, foi um trabalho aí longevo do Luz para conseguir trazer essa obra aqui, dar vida a essa obra para que chegasse aqui nas nossas mãos. Como o quadro não se move, né, ele não é um ser assim, a gente poderia ter uma obra que fosse em primeira pessoa, onde um protagonista, a gente visse tudo pelos olhos do protagonista, mas esse protagonista conseguiria se mexer, ele conseguiria falar, né? Aqui não, o quadro, ele depende da movimentação de uma terceira pessoa, né, que essa pessoa movimente, que guarde, que exponha, que bote no chão. Então o quadro, ele só é movimentado quando alguém movimenta o quadro de fato. Era preciso adicionar algum dinamismo na página para que o nosso olho fosse conduzido. A condução do olho dentro dos quadrinhos é uma tarefa muito importante do desenhista. Ele vai conduzindo você para onde quer que você olhe. Aqui, como não tinha isso, porque o quadro está parado, era preciso ter esse dinamismo atrás. A forma como o Luz encontrou foi até um pouco sutil, mas que é muito importante que você perceba sempre o que está acontecendo em segundo plano. Em alguns momentos, o quadro é posicionado na frente de algumas janelas, né? E aí a história de fato acontece atrás dessas janelas, tá? Como aqui, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir apontar correto, a gente vê que ele tá aqui na janela e atrás a gente vê ali uma passeata nazista acontecendo, alguns casos de violência aqui também, eu acho que tá por aqui, tá? Então assim, a história ela acontece em duas camadas, ela acontece aqui na camada principal, né, onde as pessoas estão no primeiro plano na frente do quadro, mas as janelas também é muito importante que você tenha esta sensibilidade de olhar aqui. Então é uma leitura que exige muita atenção, né? Não é bom que você fique ali toda hora saindo para pegar o celular para se desprender do quadrinho, porque ele requer que você esteja o tempo todo atento a tudo que está dentro do quadro. Eu até comentei com os amigos que é um quadrinho que faz com que você fique olhando o quadro, que você aprecie o quadro de fato e não se fique só passando páginas ali de uma maneira dinâmica e bastante rápida. Essa questão de muito da história acontecer nas janelas, ela me lembra muito aquele filme Zona de Interesse, que concorreu ao Oscar de melhor filme internacional do ano passado. É um filme britânico que mostra a família de um diretor de um campo de concentração nazista, né? E a gente nunca vê nenhuma atrocidade sendo cometida, a gente vê a rotina familiar, né? A vida de dona de casa, da esposa do diretor, né? A gente nunca vê ele dentro do campo de concentração. Ela basicamente é quem conduz a história, a gente tá vendo tudo ali a partir do ponto de vista dela. A única coisa que dá pistas pra gente do que tá acontecendo por trás do filme, né? Porque se não tivesse a trilha sonora, seria um filme familiar qualquer, é exatamente a trilha sonora, onde a gente escuta tiros, a gente escuta explosões, a gente escuta gritos, a gente vê fumaça saindo de chaminés em alguns momentos, que aqui a gente também vê isso, né? Durante as janelas, a gente vê a fumaça sai, fumaça para, fumaça sai, fumaça para, e você sabe muito bem o que é que se tratam essas fumaças, né? Então, é um quadrinho que é um clássico moderno, um clássico contemporâneo, junto com Zona de Interesse, por ter esta proeza de contar uma história sem contar uma história. Ela conta outra história, ela conta a história de um quadro, mas ela conta a história também da ascensão do nazismo e da violência que o nazismo fez com uma forma de arte, que era a arte expressionista, assim como a religião, né, o atentado terrorista fez lá contra o Charlie Hebdo também. O quadrinho ele aborda um pouco a questão da impotência, né? O que é que você pode fazer contra determinada ação ali que está corrompendo a sociedade, né? Como a ascensão do fascismo naquela época, como a ascensão ali dos atentados de terrorismo que aconteceram nos Estados Unidos e na União Europeia também no início do século XXI, né? O que é que eu poderia fazer? Um quadro ele não pode fazer nada, ele pode ser apenas um observador. Um livro ele pode ser apenas um observador. A arte, ela é apenas uma observadora, ela pode inclusive contar a história depois, como por exemplo Dormindo Entre Cadáveres da Comic Zone, que depois conta ali para nós o que aconteceu na linha de frente do combate à Covid, mas a arte ela em si só, ela por si só não pode fazer nada, assim como a gente sabe que durante a ditadura militar brasileira diversos artistas fizeram músicas e músicas e músicas, mas a música em si ela não consegue derrubar um regime, ela não consegue derrubar ali o nazismo, ela consegue depois trazer para nós essa história, essa cronologia, né, para que a gente não fique numa análise anacrônica dos fatos, né? A música não consegue derrubar o quadro, não consegue derrubar, quem consegue somos nós, se nós agirmos, e aí esta dualidade aqui entre nós e o quadro, ela te coloca numa situação desconfortável, porque você fica ciente de que diversas pessoas que passaram na frente do quadro tinham poder, podiam ajudar de alguma forma, nem todo mundo concordava com o pensamento nacional socialista, né, naquela época,
mas pouca gente fazia alguma coisa e a gente fica observando tudo ali através dessa janela que é aberta nas páginas aqui. Um quadrinho fenomenal. Talvez você goste mais ainda desse quadrinho se você for um amante de arte, se você for um historiador da arte aí, se você souber mais da metade dos nomes dos artistas que aparecem aqui. Eu não sei muito sobre a arte em si de telas, né? Eu não sou um grande amante, um pesquisador desta forma de arte, mas eu gostei muito da história aqui, da forma como ela foi conduzida, da forma, quando eu digo a forma, é a forma de você olhar tudo através dos olhos do quadro. Eu acho que isso foi excepcional, e aí isso torna esse quadrinho aqui algo que vai ser copiado daqui pra frente. Não se espante se depois a gente começar a ver aí quadrinhos que tem a narrativa ilustrada a partir do ponto de vista de algum objeto, porque o Luz aqui mostrou que é possível e que fica assim muito bom. Então daqui a 20, 30 anos a gente vai estar conversando sobre esse quadrinho aqui ainda, e a forma como ele e o filme lá, A Zona de Interesse, contaram uma história sem contar. Eu adorei ter essa conversa com vocês, adorei este quadrinho aqui, vou ficar muito feliz se vocês lerem esse quadrinho e depois a gente vier conversar sobre algumas técnicas narrativas, algumas técnicas visuais que foram utilizadas aqui. Eu acho que é o tipo de quadrinho também que se fortalece aí se você for discutir com algum amigo depois, que enriquece a discussão, e aí você pode trazer outros pontos de vista de história, outras coisas que aconteceram aqui neste período. É um quadrinho que a leitura vai ficar mais rica se houver essa discussão. Então, se você lê ou pretende ler, deixa aí nos comentários que vai ser um enorme prazer discutir com vocês, mas eu vejo vocês muito em breve. Até a próxima e tchau, tchau.